É uma alegria conhecê-los e estar juntos aqui para esses 50 minutos que vamos compartilhar um pouquinho junto com os irmãos. Meu nome é Gerdeão Moreira, eu sou pastor em Cambé. E, como eu disse, é uma alegria poder estar com vocês. Muito bem, nosso assunto é com respeito à fidelidade cristã, conceitos básicos de mordomia cristã. Esta folha tem o que eu vou colocar aqui e ao lado tem para vocês fazer anotações. Tá? De cada slide você pode fazer as anotações que você quiser. Tá bom? Muito bem, conceitos básicos de mordomia cristã e o líder cristão. Este é um assunto que a igreja não compreende muito bem. Infelizmente, é um assunto que a igreja não compreende muito bem. E que, como líderes, nós precisamos aprofundar para poder manter a nossa igreja atualizada e, ao mesmo tempo, conhecedora de um assunto tão importante. Tá? Bom, primeiramente, para entender mordomia cristã, nós temos que entender quem é Deus. E para a gente entender quem é Deus, nós temos que saber primeiramente que Ele é Criador. Este é um ponto fundamental. Deus é Criador. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então Deus é o Criador. Além de Criador, Ele também é mantenedor. Porque se Deus simplesmente tivesse criado e largado à mercê da sorte, o que teria acontecido com o ser humano? Já teria desaparecido há milênios. Né? Então, Deus, além de criar, Ele também mantém, isto é, Ele também coloca o seu poder tão importante e tão maravilhoso. Por exemplo, você planta arroz e colhe carrapicho, é assim? Você planta arroz e colhe arroz. Por quê? Porque é um poder mantenedor. A questão, por exemplo, do nascimento do sol, do pôr do sol, que tem a regularidade, as estações. Então, Deus, além de criar, Ele também mantém. E é uma das grandes bênçãos de Deus. Lá em Atos capítulo 17, versículo 8, diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, Deus mantém as suas criaturas. Mas além de ser criador, mantenedor, Ele é também o possuidor. E o texto são diversos. Nós temos pelo menos 3 colocados ali. Do Senhor é a terra, a sua plenitude e aqueles que nele habitam. Pois Salmo 50, 11 diz: conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. E Ageu 2, 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus, além de criador, de mantenedor, Ele também é o dono, Ele é o possuidor. Nós não temos nada, nada é nosso, tudo é de Deus. Obrigado. Ele está me lembrando ali que a primeira coisa é a oração, e eu já comecei direto. Né? Vamos fechar os olhos, vamos orar então. Nosso grande Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, pela bênção, pela vida, pela saúde, por esse dia maravilhoso. E é bom saber que o Senhor está protegendo, amparando e cuidando e mantendo a nossa vida. Abençoa-nos durante os momentos que vamos passar aqui e seja o nosso orientador. Perdoa os nossos pecados, pedimos por Jesus. Amém. Ok, então, Deus é criador, mantenedor e possuidor. Agora, o que Deus criou pertence a Deus e é de sua propriedade. E este conceito, ele é fundamental para a nossa, vamos dizer assim, confiança no Deus que nós temos. Então, é algo que traz confiança para a gente, porque o que Deus criou pertence a Deus, é de sua propriedade. Deus é dono de tudo, tudo criado por Ele e para Ele.
Então Deus é o dono, Ele criou, a Ele pertence todas as coisas que há neste mundo, né? Tudo é do Senhor, tudo pertence a Deus. Agora, além de Deus ser criador, mantenedor e dono, possuidor, Ele também é redentor. Porque aí está uma das grandes bênçãos de Deus ao homem. Porque Deus, quando criou e o homem pecou, Deus tinha algumas alternativas. A primeira, destruir. Você faz alguma coisa que não dá certo, você pega e destrói. A segunda seria deixar o homem à mercê da sorte. E com a presença de Deus na sua santidade, automaticamente o homem seria destruído. Automaticamente, o homem em si seria destruído. E a terceira, Deus mesmo destruir o homem. Então, as três alternativas que Deus tinha. Porém, Deus escolheu a mais difícil. A mais fácil é quando você faz alguma coisa que não dá certo, é destruir, é acabar. Mas Deus não, Ele escolheu a mais difícil. E a mais difícil qual era? Era recuperar o homem, ou seja, redimir o homem. Então, o Deus é também o nosso Redentor. Deus tem direitos sobre toda a criação por dois motivos. Primeiro, porque Ele criou. Segundo, porque Ele remiu. Então, primeiro Deus criou, aí depois Deus remiu. E Deus tem, então, direito sobre o ser humano duas vezes. Criador e remidor. Isto é, buscou, foi atrás, e nós conhecemos lá em Gênesis, quando o homem pecou, qual foi a primeira atitude de Deus? Procurar o homem. Foi procurar o homem, foi atrás do homem. Adão, onde você está, Adão? Então, é o trabalho de Deus de remir. Então, Ele tem direito sobre toda a criatura por esses dois motivos. Ele é o Criador e Ele é também o remidor. O homem sempre esteve nos planos de Deus, sempre. Primeiro na criação, depois na redenção. Então, o homem sempre esteve nos planos de Deus. Deus nunca desistiu do ser humano. Sempre esteve interessado no ser humano. Primeiro Ele criou, depois Ele mantém, e depois Ele vem remir o homem. Então, mostra o interesse de Deus no ser humano. Deus sempre esteve nos planos, o homem sempre esteve nos planos de Deus, né? Deus sempre deve estar também nos planos do homem. Deus sempre deve estar. Se queremos ter uma vida agradável, Deus tem que estar nos nossos planos. Porque se Deus não estiver nos nossos planos, nós estamos perdidos. Então, nós precisamos que Deus esteja nos nossos planos. Muito bem, e o homem? Deus é, recapitulando, Deus é criador, mantenedor, redentor, possuidor primeiro e depois redentor. Então, isso é Deus. Ele é dono de tudo. Tudo pertence a Ele. O céu, a terra, os animais, a prata, o ouro, tudo que tem nesse mundo pertence ao Senhor. Agora, e o homem? O que o homem é? Então, o homem é uma criatura. O homem é uma criatura. E criatura e mordomo, isto é, um gerente. Né? Gerente. Alguém que está chegando agora não tenha... Faz favor. Traga para os demais. Para mim. Então, ele é criatura. Ele não cria nada. Diz que o homem, ele só faz o quê? Manipula aquilo que está criado. O homem só manipula. Então, o homem não cria nada. Mesmo que seja um feito dos maiores, simplesmente ele está manipulando aquilo que Deus já criou. Então, o homem é uma criatura, e como criatura não tem o poder de criar. Só Deus tem esse poder, o poder de criar. Mas Deus deu ao homem um grande privilégio, que é o privilégio de ser um gerente, isto é, um mordomo. Então, o homem tem o privilégio de ser um gerente, um mordomo, de administrar
as coisas criadas por Deus, aquilo que Deus fez. Né? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz lá o quê? Façamos o homem e ele tenha o quê? Domínio. Domínio. Você já imaginou se o boi, se o cavalo e outros animais soubessem a força que tem? Você acha que o homem conseguiria dominá-los? De maneira nenhuma. Mas o que acontece? Deus deu domínio ao homem, e pode ser o animal mais feroz, o homem consegue dominar. Por quê? Deus deu ao homem esse domínio, o domínio da terra, dos animais, das coisas, e de tudo que foi criado por Deus, Deus colocou na mão do homem para ele administrar, para ele trabalhar, para ele movimentar, para ele fazer as coisas acontecerem. Mas isso foi dado por Deus. Então o homem é uma criatura e colocado como gerente, como mordomo, como administrador. Isto não converte o homem em dono, em proprietário. Não porque Deus deu domínio ao homem, que converte o homem em proprietário, em dono. Não. O homem continua sendo uma criatura, não tem nada, como diz o salmista, nu eu vim a este mundo. Quer dizer, a gente não traz nada porque Deus que nos criou, e o homem, porque ele é um gerente ou administrador, isto não converte ele em proprietário. Então, muitas vezes nós acostumamos, e faz parte da nossa natureza, porque nós somos muito de agregar as coisas para nós, e a gente diz, a minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, a minha roupa, mas nós não temos nada, nem isto é nosso. Nós simplesmente fazemos o quê? Administramos. Nós não temos nada. Nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. Né? Então, porque administrador não converte ele em proprietário. Mas em mordomo, isto é, um gerente, um administrador, que é colocado para cuidar das coisas do Pai, isto é, das coisas de Deus que Deus coloca em nossas mãos. O homem usa as possessões de Deus, mas ele não é proprietário, né? E o homem atuaria como gerente de sua própria vida, bem como do restante da criação a ele confiado. Então, Deus criou todas as coisas e coloca em nossas mãos, inclusive a nossa vida, para a gente administrar. E a gente faz o que quer. A gente pode morrer com 20 anos, como pode morrer com 100 anos, com 110 anos, e quiser até passar de 200. Mas está nas nossas mãos. Infelizmente, o sistema que nós vivemos não passa de 75, a média está aí, a média, né? Não passa disso. Por quê? Porque nós temos o dever de administrar, inclusive, o nosso corpo, a forma em que nós queremos viver e a forma que nós queremos morrer. Né? Tem uns que morrem de forma saudável, dormem, descansa. Outros dormem sofrendo num leito de dor, com câncer, assim por diante. Por quê? Escolhe a maneira que quer administrar a sua vida, o seu corpo. Né? Porque Deus deu esse privilégio ao homem, de administrar, inclusive, a nossa vida. Bom, então o homem foi criado à semelhança e à imagem de Deus. A semelhança e a imagem de Deus. E semelhante não é igual. Só Deus é dono, proprietário e autor. Então, não é porque Deus criou a gente semelhante à sua imagem, é que também nos faz dono, proprietário. Não, nós continuamos sendo criatura e não temos nada e tudo pertence ao Senhor. A tentação de Satanás, lá a primeira tentação, foi justamente isso, comer do fruto para ser o quê? Igual a Deus. Satanás fez uma proposta para Eva dizendo, olha, você vai ser igual a Deus. Em outras palavras, você vai ser criadora. Você vai ter poder para criar. Mas era uma grande mentira, porque o homem continua sendo uma criatura sem poder para criar, sem poder para fazer as coisas. Porque tudo isto somente Deus pode fazer. O homem não tem condições para isto. Né? Então, a mordomia do homem consiste numa relação de privilégios. Quais eram os privilégios?
ser criado à imagem e à semelhança de Deus, de desfrutar da vida, de exercer domínio, isto é, gerência sobre a criação, e de habitar no Éden. Então, Deus, no seu amor, na sua bondade, deu ao homem o domínio através da mordomia, que consiste numa relação, primeiro, de privilégios, dele ser criado à imagem de Deus, e isto é uma bênção, porque difere dos animais, que foram simplesmente criados, e não à imagem e à semelhança de Deus, com poder de decisão, com poder de falar, com poder de dizer quero, não quero, vou, não vou, faço, não faço. Quer dizer, isto só foi dado ao homem, e não aos animais. E este é um dos privilégios que Deus nos deu. Depois também deu o privilégio de desfrutar da vida. E a vida é maravilhosa. Porque se não fosse maravilhosa, a gente não lutava para não morrer. Porque a vida é maravilhosa, a vida é boa. E deu também de exercer domínio, gerência sobre a criação. E Adão foi dado para dominar tudo, pôr nome nos animais, enfim, dominar toda a terra. E o homem tem dominado até demais a terra, até acabando com a mesma. E de habitar, então, num paraíso, que foi o grande privilégio que Deus deu ao homem. Mas isso também recai o quê? Uma responsabilidade. Então, a mordomia do homem consiste numa relação, primeiro, de privilégios. Deus concedendo bênçãos ao homem. E depois, de responsabilidade. E a responsabilidade de guardar a imagem de Deus nele. Por exemplo, você vê um ébrio caído na sarjeta. Isto demonstra a imagem de Deus? Não. O homem está desfigurando a imagem de Deus. O homem está acabando. Então, é uma responsabilidade nossa guardar a imagem de Deus, que Deus colocou em nós. Também, quanto ao uso da vida, Deus nos deu a vida e nós temos a responsabilidade do uso da vida. Como vivemos, como nos movemos, o que nos alimentamos, o que bebemos, o que fazemos, enfim. Nós temos que ter a responsabilidade quanto ao uso da vida. Quanto ao domínio da terra e dos animais, não diz lá Apocalipse que Deus vai vir para destruir aqueles que destroem a terra? Então, nós temos a responsabilidade quanto ao domínio da terra e dos animais. Nós temos que preservar, como adventistas do sétimo dia, nós pregamos que nós devemos cuidar da terra, mais do que qualquer ecologista que tem neste mundo, porque é uma responsabilidade dada por Deus para nós. É uma responsabilidade dada por Deus para nós. E quanto ao cuidado do jardim do Éden, Adão tinha essa responsabilidade e nós também a temos. Bom, a cada membro da família humana, Deus concede ainda hoje o quê? O que Deus concede? Privilégios e responsabilidade. Ainda hoje, o programa de Deus para o ser humano é o mesmo. Privilégios e responsabilidades. Então, eu tenho, como ser humano, um monte de privilégios dados por Deus. Mas também, diante de Deus, eu tenho responsabilidades. E esta é a forma em que Deus trabalha ainda hoje com o ser humano. Então, fatores básicos do relacionamento entre Deus e o homem. Há alguns fatores importantes que nós podemos compreender. Primeiramente, antes do pecado. Como é que Deus falava com o homem antes do pecado? Como que era o relacionamento? Era horizontal, face a face, Então, conversavam face a face e era um relacionamento pela vista. Depois do pecado, como que ficou o relacionamento entre o Deus e o homem? Diz Isaías 59, 2. Pecado fez separação entre nós e Deus. Então, agora não mais nós teríamos o contato vertical, horizontal. Agora o contato seria vertical, sem a presença. Então, o pecado separou o homem de Deus. E o relacionamento tornou-se vertical, sem encontro visual. E a fé tornou-se agora o fator do relacionamento do homem com Deus. A fé se tornou fator.
do relacionamento. Então, nós nos ajoelhamos e a gente, através da fé, crê que está falando com Deus. E este é o fator do relacionamento após o pecado. Antes do pecado, o homem presenciava a Deus. Então, era a visão. O relacionamento de Deus e o homem é mantido na base de ordens e promessas. Então, o relacionamento de Deus com o homem, ele é mantido na base de ordens e promessas, como no Jardim do Éden. Deus disse para Adão e Eva, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que dela tocar, você certamente vai o quê? Morrer. Então, ordens e promessas. Se você não tocar, o que vai acontecer? Depois da prova, a White completa a palavra de Deus, diz que depois da prova, se Adão fosse fiel, eles viveriam o quê? Eternamente. Então, ordens e promessas é o que Deus colocou para o homem. E Deus trabalha desta maneira, ainda hoje, né? Através de ordens e promessas. Dentro desse relacionamento, o homem, através da fé, compreende as promessas de Deus, e aí então ele compreende as ordens de Deus, obedece pela fé e é abençoado por Deus. Como mordomos, então nós vimos de que Deus é o dono, é o criador, é o mantenedor e o redentor. O homem é criatura e Deus então faz dele um gerente, um administrador. E como administrador, como mordomos, nós somos provados para serem chamados a prestar conta da nossa mordomia a Jesus Cristo. Nós somos chamados a isto. E cada dia nós estamos sendo chamados a prestar contas disso. Eu creio que vocês não vão enxergar, mas olha lá. Posto que foram criados inocentes e santos, nossos primeiros pais não foram colocados fora da possibilidade de fazer o mal. Deus poderia tê-los criado sem a faculdade de transgredir suas ordens. Mas, se tal coisa acontecesse, o homem seria o quê? Um robô, uma máquina. Como é o carro, como é a máquina de lavar roupa da tua casa, como é o fogão elétrico, qualquer coisa. Você aperta um botão, ele funciona. Você aperta o botão, ele para. Não, Deus não criou nenhuma máquina. Ele colocou seres pensantes com a capacidade de pensar, de decidir. E aí, então, Deus deu o quê? Deu justamente a vontade para o homem de ele estar dentro desse programa de Deus de ordem e promessas. E aí o homem então tem a capacidade para dizer para Deus, não, eu vou fazer. Não, eu não vou fazer. Né? E assim foi criado Adão e Eva. E eles foram colocados lá para serem provados. Como nós também somos colocados para sermos provados. Né? Ali está no livro Educação, na página 23. Tá? Um outro texto diz, Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois da prova, a família humana pudesse chegar a ser uma como a família celestial. A prova de Adão e Eva iria durar para sempre? Não, ela tinha um tempo. Ela tinha um tempo. Depois daquele tempo, ele se tornaria um com a família celestial. Esta era a promessa de Deus, dentro da ordem que Deus. Então, Deus nunca dá uma ordem sem ele dar uma promessa. Que benção, né? Deus nunca dá uma ordem sem dar uma promessa. E algumas vezes a promessa vem antes. Mas toda a ordem de Deus, todo o pedido de Deus vem acompanhado de promessas. A primeira está no livro Educação, página 23. E a outra está no Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 1842. Volume 1, páginas 1092. Ok? Bom, aí, este outro texto aqui, de Mordomia e Prosperidade, página 22, diz assim, jamais nos devemos esquecer de que somos colocados sob prova no mundo, a fim de determinar nossa habilitação para a vida futura. Então, nós somos colocados no mundo, para quê?
para ver se nós temos condições para a vida futura. Porque veja agora o que diz, olha, nenhum daqueles cujo caráter for maculado com a nódoa imunda do pecado, ou do egoísmo melhor, poderá entrar no céu. Você já pensou egoísta no céu? Ruas de ouro, fundamentos de pérolas preciosas. Eu, na minha mente infantil, eu penso o seguinte, olha, o camarada chega lá, o egoísta, ele vai querer pegar uma picareta e lá tirar uns pedacinhos e levar para um cantinho para ele, dizer, isso aqui é meu. E o que ele vai fazer com o céu? Vai estragar o céu. Então o egoísta não vai para o céu. Então ela diz lá, ó, nenhum daqueles cuja nódoa imunda do egoísmo entrará no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos pós-temporais, para que o uso que disto fizermos possa revelar se nos poderão ser concedidas riquezas eternas. Então, o que acontece? Como Adão e Eva foram provados e fossem fiéis, eles viveriam eternamente e seriam um com a família do céu, nós também fomos colocados aqui sobre prova. Para quê? Para ver se nós temos condições de estar no céu. Para ver se a gente não vai destruir o céu, para ver se a gente não vai estragar o céu. Senão aí não seria céu. Então Deus nos prova, concedendo bênçãos temporais, como mordomos. Nós recebemos bênçãos temporais, mais, menos, uma época da vida um pouco mais, outra época da vida um pouco menos. Enfim, alguns com grandes bens, outros com menos. Mas todos nós somos provados para ver se temos condições de receber as bênçãos da eternidade. Então Deus nos prova aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5 diz, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconhecereis que Jesus Cristo está em vós. Então, nós somos chamados a prestar contas. Nós temos alguns textos da Bíblia, colocamos pelo menos 3 ali, ó, Lucas capítulo 15, versículo 2, que diz lá, presta conta da tua mordomia. Presta conta da tua mordomia. O segundo, assim pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então nós iremos prestar contas a Deus. E o último, o que Deus requer do mordomo é que seja fiel. Então nós vamos prestar contas de tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Bom, o que Deus coloca que a gente podia assim pactuar, para a gente não ficar no espaço vazio, que a gente podia dizer, ora, eu vou prestar conta disto, disto e disto. Então, o que é que nós temos que prestar contas? Vamos lá, é a gerência da vida total. Então, nós somos um gerente de uma vida total, de tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Mas vamos, né? Deus está provando quanto ao uso que fazemos da vida. Primeiro, com respeito ao quê? Ao corpo. É a gerência da vida. Nós vamos ter que prestar conta para Deus do nosso corpo. O apóstolo Paulo diz que o nosso corpo, ele é o quê? Não, mais do que isso. O que ele é? O apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é o quê? Sim, é tudo isso. Mas o nosso corpo é santo. Ele deixa claro. Nosso corpo é o templo de Deus, é a morada de Deus. O santuário de vós é santo, que sois vós é santo. Então o nosso corpo foi criado de uma maneira, como diz Davi, de maneira maravilhosa foi formado. E a ciência tem estudado durante todas as eras, desde que o homem existe, e não conseguiu chegar ainda em 10% do que é o corpo humano. Quanta coisa ainda tem para descobrir. E cada dia estão descobrindo mais. E vai. Por quê? O nosso corpo é maravilhoso, ele é santo. E Deus espera que a gente faça o melhor, que a gente utilize da melhor maneira possível. Na alimentação, no trabalho, no estudo, na recreação. Porque tem gente que acha, bom, eu vou cuidar do meu corpo na alimentação, mas trabalha que nem condenado. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Pode alimentar da melhor maneira possível. Agora, não, eu me alimento bem, trabalho direito, mas não tiro tempo nenhum para recreação. Não adianta nada. Então, deve haver um equilíbrio, nós devemos ser equilibrados. Se tivesse tempo aqui, ia entrar nesse assunto, mostrar a questão do estresse atual, de pessoas que estão estressadas porque não tiram férias. Vamos parar aqui, que senão a gente vai longe. Tá? Então,
Veja, irmãos, nós temos que prestar conta do nosso corpo, a alimentação, o trabalho, o estudo, a recreação, o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Nós temos que ter saúde. Sim ou não? Não. Nós temos que ter mais do que saúde. Nós temos que ter um corpo perfeito. É lógico, para ter perfeito tem que ter saúde. Mas mais do que isto. Tá? Então, é um desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Tá? Bom, Deus nos quer dar o que? Um corpo imortal. Agora imagine, se não fosse Deus, na volta de Jesus, transformar o nosso corpo, o que aconteceria? A gente levaria para o céu uma carcaça velha, desmontada, arrebentada, acabada. É ou não é verdade? Hã? A gente vai dar muito trabalho, essa é a verdade, né? Então, mas veja, Deus nos quer dar um corpo imortal. Para isso, Deus espera que a gente cuide o mais possível do nosso corpo. É uma gerência da vida total e que nós devemos prestar conta para Deus. Segundo aspecto que nós temos que prestar contas a Deus como mordomo, como administrador de Deus, é o tempo. De cada semana, Deus nos deu 6 dias para o nosso uso. É um tempo sem fim. 6 dias para atividades. A Bíblia diz que nós podemos trabalhar nos 6 dias, né? Fazer as nossas atividades. Só que daí, Deus espera que a gente separe o quê? O 7. Que a gente separe um dia da semana, que é o 7º dia, que é o sábado, como um dia dedicado ao Senhor. E este tempo é só o 7º que Deus espera da gente? É só o 7º? O que mais que Deus espera da gente? 10 minutos, 15, 20, 30, 1 hora por dia para meditação, para estudo da Bíblia, para lição. Ele espera da gente um tempo durante a semana para a gente dedicar a ajudar alguém. Sim, a gente pensa. Ok, é justamente isso. Tá? E nós muitas vezes achamos, não, eu estou dedicando o sábado, eu já estou dando tempo para Deus. Não, a questão do tempo, de nós podemos... Já viu aquele ditado? Eu não tenho tempo. Isto corre quase que na maioria de nós, né? Só que o tempo foi dado por Deus para todo mundo 24 horas, igual. E nós temos que administrar esse tempo, porque Deus espera que a gente administre da melhor maneira possível. Escolhendo aquilo que é correto, separando momento para cada coisa da nossa vida. E quando a gente faz isso, por que alguns conseguem? Por que outros não conseguem? Porque muitas vezes não estão administrando da melhor maneira. Bom, depois nós temos também a área dos talentos. Conhecimento, capacidade e habilidade usadas em 2 aspectos. Primeiro, ocupação útil e benefício próprio. Não é pecado a gente ter uma ocupação útil para benefício próprio. Mas também um tempo em benefício da causa de Deus e ajuda pessoas necessitadas. Então, nós devemos usar os nossos talentos para isto. Para o trabalho da gente, para o nosso ganha-pão e para também ajudar outras pessoas, ajudar a causa de Deus com as nossas habilidades. Um vai pregar, outro vai cantar, outro vai dar estudos bíblicos, outro vai orar, outro faz isso, faz aquilo, e assim a obra de Deus cresce. E assim nós vamos cumprindo com o nosso gerenciamento da vida total, separando então esse tempo para Deus. E a última área que Deus espera uma administração é a área dos bens. É a 10ª parte, que é o dízimo, que é o reconhecimento dos direitos e propriedade de Deus. Eu pergunto, quando a gente recebe o salário, que a gente vem para casa, quanto que a gente tem? Antes de devolver o dízimo. Quanto que a gente tem? Vocês concordam com ela? Quero ver as mãos aí. Quantos concordam? Hã? Tá,
Tá, mas a pergunta é, antes de devolver o dízimo, quando a gente recebe o salário, quanto que a gente tem? Meus parabéns. A gente não tem nada. Por quê? Porque tudo é de Deus. A gente só passa a ter alguma coisa quando a gente devolve o que é de Deus, que daí Deus diz para a gente, o resto, filho, agora é seu, agora você usa. Isso. Então, não me pertence ainda. Ele só passa a pertencer quando eu devolvo o dízimo. Então, eu devo chegar na minha casa e fazer o quê? Qual a primeira coisa que eu devo fazer quando eu chego em casa com o meu salário? Não. 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 Hã? Isto, reconhecer o poder de Deus na nossa vida. Ver lá os primeiros itens que colocamos. Deus é o dono, é o criador, é o mantenedor, é o salvador. Então, eu chego, reúno a minha família e diz, Deus nos deu a bênção deste mês de ganhar tantos reais. Vamos agradecer a Deus por esta bênção. Ajoelho com a minha família, agradeço a bênção, porque a ingratidão é o início da apostasia. Então, eu agradeço a Deus, aí levanto, eu concordo com vocês, aí eu vou separar o dízimo. E aí, quando eu separo o dízimo, eu estou reconhecendo que Deus é o dono, é o criador e é o mantenedor de todas as coisas. Né? Aí, depois que eu separei o dízimo, aí sim o restante eu posso usar, porque daí Deus me dá a liberdade disso. Só que não é bem assim também. Que a Bíblia diz que nós não devemos usar o dinheiro naquilo que não é pão. Nós não podemos esbanjar o dinheiro. Porque nas 9 partes que nos sobram, nós temos que ter uma fiel administração, com alimentação, com vestuário, com abrigo, com educação, com poupar. Tem gente que pega tudo que ganha e gasta. Esse não é um fiel mordomo, porque a Bíblia e o Espírito de Profecia, eles incentivam nós a também poupar, a guardar para os momentos de dificuldade, para os momentos quando o vendaval da vida vem na vida da gente. E há muitas pessoas que muitas vezes perdem a fé justamente nesse momento. Por quê? Porque gasta tudo e quando chega um momento difícil, eles não têm. E aí muitas vezes, Senhor, mas ele não fez provisão durante a vida. Deus deu um monte para ele durante a vida. E ele foi gastando, foi gastando, foi gastando. Não, nós, como mordomos fiéis que Deus colocou sobre nós a responsabilidade, nós temos que também poupar, investir para a roda da vida. A roda da vida continua, ela vai, ela passa. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo. Uma hora a gente está bem, com saúde, com alegria, casa boa. De repente muda, vem um vendaval, vem uma enchente, molha tudo, acaba quase tudo, vem um vendaval, derruba a casa da gente. Estou sendo trágico, mas é isso mesmo. Funde o motor do carro, uma pessoa da família fica doente, e aí a gente pode fazer. Então, as 9 partes que nos sobram, nós temos que administrar de forma correta, conforme Deus espera que a gente administre. Não é simplesmente, não, vou pegar e vou fazer o que eu bem entendo. Não, não é meu, é de Deus. O dinheiro é santo, e eu tenho... Pois é. Se eu não trabalhei conforme Deus quer... É verdade. Então, irmãos, eu tenho que administrar a minha vida. Aí, o que eu tenho que fazer com as 9 partes? Quando eu devolvo o dízimo, o que eu dei para Deus? Quanto que eu dei para Deus quando eu devolvo o dízimo? Não dei nada. Eu simplesmente devolvi aquilo que já pertence ao Senhor. Agora, quando é que eu dou alguma coisa para Deus? Quando eu dou as minhas ofertas. E quando eu entrego as minhas ofertas, o que eu estou reconhecendo? Quais bênçãos? Quais bênçãos? Não, meus irmãos, nada disto. Trabalho, alimento, essas bênçãos eu já reconheci quando eu devolvi o dízimo, que Deus é o dono, é o criador e o mantenedor. Agora, quando eu dou as minhas ofertas, eu estou demonstrando o meu amor e gratidão
porque Deus é o meu Salvador. Pode ver lá no Velho Testamento, quando uma pessoa levava uma oferta para o templo, o que ele levava? Um cordeiro. O cordeiro, o que ele simbolizava? Jesus Cristo. Então, a minha oferta é a gratidão pela salvação oferecida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, eu vou à igreja e digo, Senhor, está aqui a minha oferta, porque eu sou grato, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor deu a sua vida na cruz do Calvário. Então, eu não estou comprando a salvação, eu estou o quê? Reconhecendo, agradecendo. Estou agradecendo pela salvação que Deus ofereceu para cada um de nós. Então, isto é a oferta. Então, é a forma de gerenciar os nossos bens, né, que Deus colocou nas nossas mãos. Bom, agora, nos minutos finais, eu queria falar agora justamente com vocês. Ou, melhor, com nós. Por quê? Porque nós somos líderes. E como líderes nós temos uma responsabilidade. Lá no livro de Malaquias, e agora vou sair da câmera um pouquinho. Lá no livro de Malaquias, fala de algo muito interessante. Primeiramente, diz que 100 anos depois de Ageu e Zacarias, com todas as mensagens que eles trouxeram, o povo de Israel ainda estava sendo infiel. Mas por que o povo estava sendo infiel? E aí agora Malaquias vem justamente para mostrar o porquê que o povo estava sendo infiel. Malaquias capítulo 3, e o verso 3, capítulo 2. Capítulo 2, versos 1 em diante. Diz assim, olha: agora, ó sacerdote, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes, se não puserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. O que estava acontecendo com o povo de Israel? Os próprios sacerdotes que estavam incentivando o povo a uma vida diferente daquela a qual Deus queria para o seu povo. Em dois aspectos. E aí você pega aí o restante do capítulo 2, os sacerdotes estavam incentivando a prática da prostituição e a não utilização do casamento. Era um motivo. Segundo motivo, aí vem o capítulo 3. Segundo motivo, era o quê? Era a questão dos dízimos e ofertas. Então, a maldição estava sobre o povo, porque os próprios sacerdotes, os líderes do povo, o que eles estavam fazendo? Desviando ou então tirando do povo o direito de ser fiel a Deus. E aí então Deus vem e diz para o sacerdote, para o povo: vós me roubais. Aí a pergunta deles é o quê? No que nós roubamos? E aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Então, irmãos, como líderes, nós não podemos fazer nada diferente disto. Por quê? Se como líderes nós não somos fiéis, porque há pecados que a maldição é individual. O camarada lá na casa dele, lá na firma dele, lá recebe a maldição. Agora, há alguns, e este é um deles, que a maldição recai não só sobre a pessoa, mas sobre a igreja. Trabalhei 10 anos nesta área na Sul Paranaense e conheço igrejas que foram tremendamente amaldiçoadas por esse motivo. Eu não vou dizer o nome da igreja, mas uma igreja, eles resolveram não devolver o dízimo, era uma igreja de 250 membros, não devolver o dízimo e usar para a construção da igreja. E construir uma igreja bonita, maravilhosa, linda, espetacular. No dia da inauguração, tinha 30 membros na igreja. Os demais
brigaram, um saiu para cá, outro saiu para lá, muitos abandonaram a fé. Por quê? A bênção de Deus não estava naquele lugar. A bênção de Deus não estava naquele lugar. Porque aqui os líderes da igreja trouxeram, do templo, no caso, trouxeram a maldição para o povo. E a mesma coisa é quando nós, como líderes, não atuamos de forma correta, isto é, conforme a vontade de Deus. Nós somos mordomos, a nossa liderança deve ser exercida, e nós temos que exercer dentro do plano de Deus. Deus dá promessas, mas também, dentro dessas promessas, nós temos o quê? Responsabilidades. E como líderes, nós temos a responsabilidade, primeiramente, de ser fiel. Segundo, fazer com que a nossa família seja fiel. E terceiro, ajudar para que a igreja seja fiel. Porque do contrário, a igreja não terá bênçãos. E aí, mas pastor, mas a nossa igreja aqui estava indo, muitas vezes vai indo bem, mas tem confusão aqui, confusão lá, briga aqui, briga lá, tem problema aqui, outro problema lá, e a igreja parece que não vai, não caminha, a igreja não batiza, a igreja fica 10 anos sem batizar. O quê? Algum problema tem. E um deles, muitas vezes, é isto. Porque como líderes nós temos que ser os primeiros a dar o exemplo para a igreja. Né? Nós temos que ser o primeiro. Né? E não só dar o exemplo, mas estar em harmonia com a vontade de Deus. Os líderes que deveriam ser dirigentes e mestres espirituais são aqui em Malaquias censurados. Por quê? Porque negligenciavam no tocante à fidelidade. Estavam negligenciando. E nós podemos fazer a mesma coisa, só que Deus espera que a gente faça diferente. Como povo de Deus, como líderes de igreja, Deus espera que a gente seja fiel. Eu venho de uma família, aqui tem um rapaz que conhece bem o que eu estou falando aqui, ele me conhece mais do que qualquer um aqui. Dr. James, fui criado na mesma cidade que o pai dele foi criado. E eu venho de uma família que meu pai, por exemplo, ele pegava o salário, ele era um líder de igreja. Ele pegava o salário, passava no banco, pedia para trocar aquelas notas que faz aquele barulho, porque está novinha, que ninguém ainda nem dobrou. Chegava em casa, reunia a gente, agradecia a Deus, separava o dízimo. Aí ele separava a oferta dele, e aí ele dizia, essa é a tua oferta para você levar para a igreja. E aí ele fez, daquele tempo, casa de pobre, ele tinha aquela chamada cristaleira, guarda-louça, não sei como é que você chama. Diz que cristaleira é que tem vidro, guarda-louça é que não tem vidro. Né? Então, tá. Ele fez uma caixinha e colocou lá em cima, e na caixinha estava escrito, santidade ao Senhor. E ele pegava o dízimo, ia lá e colocava lá. E dizia para a gente, aqui não se pode mexer, que é algo santo. E assim, o Pai ensinou a gente. Ensinou a fidelidade ao Senhor. Que aquilo é algo santo, que é algo que Deus espera que a gente não toque naquilo. Como o meu pai fazia com a gente. Olha, não toquem ali, não mexam. E a gente tinha um respeito por aquilo. A gente podia quebrar a cristaleira. Mas aquela caixinha a gente mantinha ali naquele lugar, sem colocar a mão naquilo. E esta foi a forma que meu pai ensinou a gente. Essa foi a forma que a minha família ensinou todos os seus filhos. E por isto, a gente tem uma igreja hoje em Ribeirão Claro, onde a gente nasceu, aqui no Paraná, que 95% da igreja é parente. Porque todos os netos do meu avô, que foi o que fez todo esse movimento, todos os netos, todos os filhos, todos os netos, bisnetos e um tataraneto, todos estão na igreja. Por quê? Porque este conceito de que Deus é o dono, é o criador, é o mantenedor e é o salvador, e que nós temos que reconhecer que Deus é isto para a vida da gente, e que nós temos que administrar isto para Deus, esse sentimento eleva a vida da gente como cristão. E faz da gente um verdadeiro cristão. Porque a fidelidade não é simplesmente como está pregando aí fora hoje. Não, traga bastante que você vai receber bastante. Não, não é este o programa de Deus. O programa de Deus é o quê? Deus abençoa a vida da gente e como reconhecimento das bênçãos, nós vamos à casa de Deus levando os nossos dízimos e as nossas ofertas.
Este é o programa de Deus. Que Deus possa ajudar, que a gente possa elevar a vida da gente a um conceito maior, porque muitos de nós trabalhamos como se a gente veio do macaco. E quando a gente veio do macaco, que é a teoria e a teologia do mundo, né, a gente não dá valor às coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Mas quando a gente tem o conceito de que Deus é que colocou as coisas, a nossa vida é diferente. Que Deus abençoe, porque assim a gente faz.